Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 19 em diante. Todos encontraram? Diga, Deus é bom. Aleluia. Diz assim, irmãos, a palavra maravilhosa de Deus. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo de vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como ao Pai. De sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir comigo a falta do vosso serviço. Amém? Pai Santo, nós te honramos nessa noite. Te bendizemos, Pai, porque temos a graça do Teu Espírito que se move em nossas vidas, e temos acesso à Tua palavra, que expressa a Tua perfeita vontade para as nossas vidas. Pai, que nesta hora o Teu Espírito venha me conduzir, porque eu estou na completa dependência dEle. Sei que a palavra é Tua, vem de Ti, a inspiração vem do Senhor, e o Senhor já preparou algo para revelar aos Teus filhos nesta noite. Então que essa graça esteja sobre a minha vida e sobre aqueles que escutam, e que Tu estejas determinando que os Teus anjos continuem fazendo separação entre luz e trevas nesse lugar, e que o Teu nome seja glorificado por Tua palavra, Pai. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Pode sentar, queridos. Glória a Jesus. Amados, a igreja de Filipos foi uma das primeiras igrejas que Paulo fundou. Ele já tinha visitado esta igreja pelo menos umas 3 vezes. Na ocasião em que ele escreveu esta carta, ele encontrava-se preso em Roma. E ele teve notícias de que os judeus estavam se infiltrando no meio da igreja e trazendo ensinamentos contrários à graça de Deus, ao evangelho genuíno de Jesus Cristo, trazendo novamente o ensino da circuncisão, trazendo novamente o ensino de um culto acompanhado de ritos, e trazendo um peso de legalidade sobre a igreja. Nesta ocasião, ele tinha acabado de receber uma oferta de amor desta igreja, que estava compadecida e que amava e entendia a situação de Paulo, que encontrava-se preso. Ele resolve então escrever essa carta para
agradecer à igreja pela contribuição, pela generosidade, e também exortar a igreja a permanecer com um espírito de unidade, a permanecer firme nos ensinamentos que ele levou e apresentou à igreja. Eu vejo aqui Paulo como um pastor que se preocupa com o crescimento do rebanho, com um pastor que se preocupa com a saúde do rebanho, que não vê os problemas e deixa que os problemas continuem acontecendo no meio da igreja, no meio do rebanho, e ignore. Então eu vejo Paulo aqui trazendo uma exortação, um ensinamento que foi de muito proveito para aquele povo e que hoje também serve para os nossos dias. Você vê aqui no capítulo 1, versículos 14 e 15, quando ele diz assim, agora no início da sua carta, a partir do 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Então ele tinha essa consciência de que algumas pessoas se encorajaram quando viram que realmente ele estava sendo perseguido, e essas pessoas que já conheciam o Senhor se encorajaram e continuaram pregando a palavra com ousadia, com intrepidez, com ânimo, com coragem, sem ter vergonha do Evangelho. Mas também ele sabia, ele tomou conhecimento que pessoas estavam pregando e pregando, que eram os judaizantes, de uma forma errada a palavra de Deus e conduzindo aquelas pessoas a erro. Agora, irmãos, na mensagem dessa noite eu quero trazer para nós aqui, para a nossa meditação, especificamente, eu vou falar, além de Paulo, de duas pessoas que nós lemos aqui no texto, Timóteo e Epafrodito, e quero dar ênfase à vida de Epafrodito, uma pessoa que foi um servo anônimo, mas foi fiel até a morte. E com isso eu também quero fazer como o apóstolo Paulo, te encorajar a permanecer fiel ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Aconteça o que acontecer, a fidelidade de Deus está dentro de você, colocada pelo Espírito Santo, e ela pode fluir na sua vida em todos os aspectos. Eu estou com a mensagem pronta para pregar aqui na igreja, não sei que dia que vou pregar, porque Deus faz umas coisas comigo. Eu preparo uma mensagem, antes de ontem, na madrugada, o Senhor me acordou e falou assim, leia sobre Epafrodito. Eu ia pregar sobre a unção conjunta na igreja, e o Senhor me trouxe. Então eu preparo algumas mensagens e fica lá. O dia que Deus mandar, né, eu quero ensinar para a igreja, talvez seja melhor na escola bíblica dominical, sobre o princípio da fidelidade. Mas hoje eu vou falar sobre a fidelidade desse servo anônimo. Porque muitas vezes nós temos a ilusão de que para fazer a obra precisamos ser vistos, reconhecidos, mas a Bíblia exalta e mostra, e há um elogio muito grande aqui sobre a vida desse homem, vou mostrar para vocês, da parte do apóstolo Paulo. Então, o Senhor mostra sobre aqueles que trabalham no anonimato, sobre aqueles que foram fiéis ao Senhor, e mostra para nós, nos ensina as qualidades dessas pessoas. Então, existe hoje uma teologia, eu já ouvi muito, que a pessoa não precisa fazer sacrifício. Jesus, ele já fez todo o sacrifício, isso é verdade. O sacrifício que ele fez é suficiente para a salvação. Ninguém precisa fazer nada para ser salvo, se não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e entregar a sua vida para Jesus,
e andar de acordo com o que ele ensina. Crer significa assumir a figura de. Eu creio em Jesus. Muito bem. Primeiro passo. Está certíssimo, parabéns. Mas o segundo passo é conhecer Jesus e viver de acordo com o que Jesus deixou ensinado para nós. Amém? Isso é a continuidade. A santificação, ela acontece. No primeiro ponto, ele nos santificou, nos separou. Ela continua acontecendo na nossa vida a cada dia. Áreas de nossa vida, nós vamos entregando ao Senhor e vamos nos separando cada vez mais. E acontecerá a santificação plena na eternidade. Amém? Agora, para ir para o céu, para ser salvo, basta você crer em Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, receber o perdão dos seus pecados. Agora, irmãos, ele fez todo o sacrifício. Ninguém poderia fazer o que Jesus fez. A morte de Jesus foi algo doloroso e que ninguém suportaria. Por amor, injustamente, sem pecado. Mas por quê? Porque ele quis se entregar por mim e por você. Ele disse, olha, a minha vida ninguém tira, eu dou. Então, ele deu a sua vida por nós. Agora, irmãos, dizer que você não tem que fazer sacrifício, as coisas vão acontecer porque ele já fez tudo, não tem sofrimento. Nesse mundo nós passamos por dificuldades, nós passamos por aflições, nós passamos por lutas, passamos por situações adversas. Então, essa teologia que Jesus fez tudo e que eu não preciso fazer nada, eu preciso entender o quê? Que eu não preciso fazer nada. Pela minha salvação, preciso trabalhar pela minha salvação. A Bíblia ensina que nós devemos trabalhar pela nossa salvação. Agora, as dificuldades, quando elas vêm, nós temos que lutar. Amém? E qual é o combate? Que luta é essa? A Bíblia fala que nós devemos combater o bom combate da fé. Então já é uma luta, permanecer firmes na fé, acreditando no que Deus falou em sua palavra, quando enfrentamos as situações e Ele já tem uma promessa de vitória para nós. Porque a nossa natureza, ela nos leva a uma incredulidade de não acreditarmos que aquilo que Deus falou vai acontecer em nossas vidas. Foi assim com Sara. Ela não acreditava que Deus iria cumprir a promessa na vida dela. E muitas vezes nós temos dificuldades de alma, nós temos dificuldades de relacionamentos, e nós não lutamos, não combatemos contra o nosso eu, contra essas dificuldades que de vez em quando aparecem em nossas vidas e nos afastam de Deus. Nós nos rendemos a elas e nos afastamos de Deus. E aí Satanás, ele vem com força na vida da pessoa. Você não presta, você não serve para ser crente, olha aí, acabou mesmo com você, não tem jeito para a sua vida. E a pessoa já vai se afastando da comunhão, já vai se afastando do meio dos irmãos, e vai esfriando, e aí vem uma outra acusação, olha, você tinha que orar, você não orou. Olha, você tinha que ler a Bíblia, você não leu a Bíblia. Pois aí, não tem, olha aí. Então não precisa orar mais. E aquilo vai crescendo na vida da pessoa. E aí é onde eu digo, irmãos, que existe sim um sacrifício. Existe uma guerra, existe uma batalha. Para que nós permaneçamos firmes em nossa fé e naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Paulo testemunha a verdade do que ele pregava através da vida destes homens. Como eu disse, Paulo, ele tinha um amor muito grande por essa igreja. E eu vejo, irmãos, que é o amor que nos leva a fazermos coisas boas, a tomarmos boas atitudes. Entenda que quando alguém chega para você e te ensina, te exorta, isso é uma manifestação do amor. O pai, ele corrige o filho que ama. O pai, ele cuida do filho que ama. Aquele que é pai
biológico, mas não assume a paternidade, ele não está nem aí, ele põe o filho para fora de casa, ele não quer saber se o filho está bem, se o filho está passando dificuldade. O pai verdadeiro, não precisa nem ter gerado, mas assume a paternidade, ele quer ver o bem da pessoa, ele investe nos filhos, amém? E Paulo, ele viu aquela crise, viu que aquele ensino maligno, onde eles estavam colocando ali para aquela igreja, que as pessoas, elas para serem salvas, elas teriam que ser salvas pelas obras, elas teriam que voltar à prática da circuncisão. Ele se levanta então para escrever essa carta e ela é maravilhosa. Vejo aqui a preocupação que todo pastor e todo líder, e nós vamos dividir então, né, as nossas responsabilidades, porque não somente os pastores, mas líderes que Deus tem levantado, intercessores, devem sim se preocupar com o ensino e investir no ensino. Capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então aqui está o texto que confirma essas verdades que eu estou compartilhando com os irmãos. Agora, Paulo, quando ele viu essa situação, ele traz aqui, irmãos, o anelo do seu coração. Ele mostra que embora estivesse preso, ele queria estar pessoalmente com aquela igreja. É bom a comunhão, amém? É bom compartilharmos. Uma coisa é você ouvir, receber uma carta, um e-mail. Outra coisa é você chegar perto da pessoa, conversar, ter aquele relacionamento mais íntimo. Então ele diz: olha, eu espero no Senhor em breve vos mandar Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Paulo era um pastor que se animava em ver a prosperidade do rebanho. Aleluia! E só que naquele momento ele não podia mandar Timóteo. Ele precisava de Timóteo ali com ele. Mas ele fez referência a Timóteo por qualidades especiais e que todo crente precisa ter. Timóteo, ele era alguém que tinha preocupação com o bem-estar das pessoas. Além do apóstolo Paulo, ele como um bom filho que aprendeu do seu pai espiritual, ele tinha preocupação com o bem-estar das pessoas. E isso, irmãos, é para todo crente. Amém? Nós não podemos ser egoístas de nos preocuparmos com as nossas causas e nós não queremos saber das causas dos irmãos. Por isso que quando há uma convocação de oração, as pessoas que podem devem se envolver com a oração. Se há uma convocação para jejum, as pessoas que podem jejuar devem se envolver com o jejum. Se há uma convocação para um trabalho, a igreja deve se envolver com o trabalho. Porque Paulo, ele ressalta essa qualidade aqui na vida de Timóteo. Ele diz: a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. E eu quero dizer que eu fui estudar sobre isso aqui, porque existe uma concepção de que o cuidado é simplesmente material. E eu quero te dizer que o maior cuidado que nós devemos ter com nossos irmãos é o cuidado espiritual, irmãos. Não adianta nós nos preocuparmos com a situação material das pessoas se nós estamos vendo e enxergando que essas pessoas estão com uma vida espiritual derrotada. Portanto, é importante o evangelismo quando leva a sopa, mas leva a palavra, leva a oração, como eles têm feito, leva folhetos, pergunta se a pessoa quer receber oração, se ela quer aceitar Jesus. E a grande preocupação desse homem de Deus aqui era com a vida espiritual.
E como família, nós somos um corpo que diz respeito à sua vida espiritual, diz respeito à minha vida espiritual. Não pense você que você está numa igreja, que você entra e sai, que você não faz parte de uma família. Você faz parte de uma família, a sua vida espiritual é importante para a igreja, é importante para o Senhor. Deus se preocupa e Ele quer que cada um de nós nos preocupemos. Agora, o que Paulo fazia nesse sentido? Ele não podia estar na casa de cada irmão. Ele não podia falar com cada um. Primeiro porque ele estava preso. Quando ele tinha condições, ele ia na igreja e falava com todos. Mas nós lemos aqui no capítulo 3, no versículo 1, ele dizendo que não se cansava de ensinar. Irmãos, o que Deus nos dá é o ensinamento da sua palavra, para que nós possamos crescer nele e crescermos espiritualmente, de glória em glória, irmãos, a cada dia. Aleluia, glória a Jesus. Ele diz aqui, olha que coisa tremenda, versículo 21, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Irmãos, Deus nos vinculou à igreja, amém? Deus nos vinculou à igreja. E Paulo estava dizendo aqui que Timóteo era uma pessoa que não buscava os seus interesses, mas os interesses de Cristo. Aleluia! O que você tem buscado? O que você tem buscado? Responda para o Senhor. Qual é a prioridade na sua vida? Pelo que você está batalhando? Pelos interesses de quem? Eu aprendo aqui com Timóteo. Buscava os interesses de Cristo. Mas ele era alguém experimentado. Porque, irmãos, para fazer a obra, para testemunhar do Senhor, nós precisamos ser experimentados. Ele diz, mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Eu tenho aprendido de Deus, irmãos, que quanto mais nós servimos, mais nós aprendemos, quanto mais nós somos fiéis, mais o Senhor nos abençoa. Aleluia! Então não pense você, eu venho toda terça, eu venho toda quarta, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo propósito. Não pense você que você está semeando inutilmente, não. Você está crescendo em Deus, você está semeando no reino, há uma recompensa para a sua vida. Não pense, eu me importo com os outros e ninguém se importa comigo. Não pense isso. Saiba que Deus se importa com você, que Ele cuida da sua vida, e o que é mais importante é o cuidado de Deus pela nossa vida espiritual. Aleluia! Ele diz que Timóteo tinha igual sentimento, ou seja, Timóteo aprendeu tão bem com Paulo, que ele tinha a mesma motivação, ele tinha a mesma disposição. Aleluia! Aleluia! A pessoa não que quer ser um grande pregador, um grande líder, alguém de renome, alguém conhecido, ela pode ser tudo isso. Reconhecida, ter nome, ser um grande líder, um grande pregador, mas pode ser alguém que não é bênção nenhuma para a igreja. Se ela não se preocupar com a vida dos irmãos. Se a motivação for simplesmente ter um ministério, ter um nome, ter um cargo, ela pode ter tudo isso e não ser bênção. Eu vejo aqui, e Deus vai nos mostrar, através da vida de Epafrodito, que era alguém anônimo, que esse homem foi uma grande bênção
na vida de Paulo, na vida daquela igreja e na vida das pessoas que ele serviu. Mas ainda falando de Timóteo, Timóteo era alguém de confiança. Porque, irmãos, quando Deus levanta para auxiliar, Deus levanta pessoas de confiança. O que Ele espera dos obreiros é que eles sejam fiéis. É que eles sejam encontrados fiéis. A obra de Deus, ela jamais vai crescer se tiver um pouco puxando para um lado e um pouco puxando para o outro. Se no meio da liderança existem pessoas que não têm confiança, é como camaleão. Na frente de um é de um jeito, na frente de outro é de outro jeito. Fala bem na frente, nas costas fala mal. E Timóteo, ele não era assim. Então nós precisamos aprender, porque Deus quer nos levantar, irmãos, como igreja. Deus tem uma multidão para nos entregar. Agora nós precisamos, sim, mostrar, em primeiro lugar, para Deus que somos pessoas de confiança. Que Deus pode, Deus acredita em você, isso é claro. Deus sempre acredita em você. Mas Paulo, quando ele dá testemunho aqui de Timóteo, ele estava dando testemunho de alguém que ele tinha plena confiança. Imagina, eu já contei isso aqui uma vez para os irmãos, eu acho que foi na escola bíblica dominical. Eu cheguei numa loja para fazer uma compra e as funcionárias estavam lá e o patrão não estava, ou patroa, não sei. Irmãos, eles falaram tão mal do produto, falaram tão mal da loja, falaram tão mal de tudo, que eu saí desconfiada. Aí o Espírito Santo falou comigo: minha filha, assim também é na igreja. Posso deixar Deus me usar, irmãos? Ninguém está com a cara de arrebatado, não, né? Glória a Jesus. Mas é a palavra. Versículo 23. Ele era alguém de confiança. Olha aqui. De sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios. Paulo queria enviar Timóteo porque ele tinha autoridade. Ele falando era a mesma coisa que Paulo falando. Você lá fora pregando é a mesma coisa que a semear pregando. Aleluia. É o Espírito Santo te usando. Aleluia. Então, ele era alguém de confiança. E no ministério, aqui nós estamos falando também de ministério. Esse homem tem essa referência mencionada pelo apóstolo Paulo, irmãos. Deus pode falar isso de mim e de você? Hoje Deus pode falar: meu filho, minha filha, você é alguém em quem eu confio. Responda para o Espírito Santo nessa noite. Você é alguém que tem honrado a minha palavra. Você é alguém que tem ouvido essa palavra, tem aprendido essa palavra e você tem honrado essa palavra. Responda ao Espírito Santo de Deus, porque ele está aqui nessa noite, mais certo do que essa luz que brilha aqui. Você tem honrado a minha palavra, você é alguém de confiança. Eu posso deixar escrito, eu posso mandar uma carta falando ao teu respeito. O teu líder, o teu pastor pode dizer: eu envio fulano. Aleluia. Labashemene canturitai. Managa naga suprianda naga nagaste. Derrastemenei. Rablastemenai. Pois se não é, a partir de hoje você vai ser. Xarai, porque Deus conta contigo, irmão. As almas estão perecendo no inferno.
As almas estão distantes do Senhor, as pessoas estão indo para a perdição. E Deus quer levantar uma igreja poderosa nesses dias. Eu posso ser uma sonhadora, vou continuar sonhando os sonhos de Deus. Mas eu sei que a palavra tem poder. Eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Não tinha outra forma de Paulo ensinar aquela igreja se não fosse mostrando as qualidades daqueles que estavam com ele. E Deus quer mostrar para o mundo as qualidades dos seus filhos que têm aprendido aos seus pés. Timóteo serviu a Paulo. Aleluia! Chega, chega, chega de meninice. Chega, chega de carne. Nós somos pessoas especiais. Nós temos um preço, irmãos. Um preço muito alto que foi pago com a vida, um sangue de um inocente. Para que nós pegássemos o bastão e dessemos continuidade à carreira. Para vencer. Para vencer, para vencer, para vencer. Para galgar lugares altos. Aleluia, aleluia. Aleluia. Gálatas 5,13, ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor, servi-vos uns aos outros. E eu quero te dizer, se você não tem feito nada a partir de hoje, você vai se levantar para servir. Aleluia! O pódio do maior homem do universo foi a cruz para servir. Não existe lugar no reino para inútil. Não existe, irmãos. E você vai se levantar, você vai orar, você vai arregaçar as mangas, você vai ofertar, você vai fazer algo, mas você vai fazer por amor a Cristo. Servi-vos uns aos outros. Aleluia! Aleluia! Nós não somos indiferentes. Aleluia! Ora, Bachuri, anda, nai! A igreja do Senhor é a igreja poderosa. Terceiro personagem, falei de Paulo, falei de Timóteo, Epafrodito. Paulo queria sim, estava escrevendo essa carta e queria enviar por Timóteo, mas disse: olha, eu preciso dele agora. Então, ele envia a carta por Epafrodito. E aí, irmãos, a partir do versículo 25 até o versículo 30, é o maior elogio que tem no Novo Testamento para alguém anônimo que não era conhecido. Então precisa aprender com esse homem. Eu preciso aprender, porque este é o maior elogio que tem. Imagina Deus te elogiando hoje. Glória! Aleluia! Então vamos ver o que esse homem fez, amém? O nome dele, Epafrodito, significa simpático, mensageiro, amém? Um servo anônimo. Irmão, se você está no anonimato, não se preocupe não. Entendeu? Tem gente que fica procurando. É Deus que vai te exaltar. É Deus que vai te levantar. Aleluia! E quando a ansiedade vem, quando a pessoa quer muito, aí Deus não dá. Eu já tenho aprendido isso. Quando a pessoa não quer, aí Deus vai dar. Oh, Jesus. A pessoa fala: eu não quero nada, vou ficar aqui escondido no banco, não vou fazer nada. Aí chega alguém e fala assim: ô irmão, eu estou precisando de você, tal. Aí Deus prova, né? Então, vamos ler aqui o texto.
25. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, olha aqui, meu irmão, cooperador e companheiro nos combates. É isso que nós temos sido, irmãos? Será que todo mundo aqui pode dizer um do outro? Amém? Aleluia? Será que você pode dizer, olha, eu vou mandar fulano, vou mandar ciclano, meu irmão, meu companheiro, olha aqui, meu cooperador, companheiro nos combates. Será que nós podemos? Sim, com certeza. Hoje eu ouvi alguém dizendo aqui que está trabalhando na igreja e que um líder falou, olha, que bom que você está comigo, está me ajudando. Eu tenho visto isso. Mulher Total ontem mostrou a força do companheirismo, da cooperação, amém? Do amor, da união. Mostrou isso ontem. Pessoas orando, pessoas trabalhando, pessoas lutando para oferecer para outras pessoas a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Nós temos ouvido, sim. Eu faço essa pergunta aqui sem medo, porque eu sei que as pessoas têm podido contar umas com as outras e vão contar cada vez mais com muitas outras pessoas para a glória de Deus. Então Paulo, na sua carta, ele menciona sobre este homem, mas ele traz algo, irmãos, aí é onde eu me fundamentei para dizer que muitas vezes para fazer a obra nós fazemos sacrifício, sim, porque este homem é um exemplo. Ora, ele veio de Filipos, da Macedônia até Roma, um percurso de 40 dias, para fazer o quê? Para trazer ofertas e prover as necessidades de Paulo. Capítulo 4, versículos 10 a 20. Vamos ler um pouquinho. Diz a senhora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo não vivia pedindo não, viu, irmãos? Ele estava passando necessidade aqui. Mas ele está dizendo aqui que ele não falava por necessidade, porque ele tinha aprendido com Deus a contentar-se com o que ele tinha. A melhor pessoa para nós falarmos das nossas necessidades é para o Senhor. É para Deus, em primeiro lugar, e Ele vai e levanta. Aleluia. Aí ele diz, sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu acredito que quando ele tinha abundância, ele também não ficava se vangloriando, humilhando os outros. Porque tem gente que é assim, vive uma vida difícil, muito tempo, mas aí quando começa a crescer, tem um cargozinho, empina o nariz, não olha ninguém na mesma direção, porque se acha. Se acha. Agora esquece que o Deus que abre, Ele fecha. Que o Deus que dá, Ele também pode tirar. Não é verdade? Irmãos, diante do Senhor, diante de Deus, da glória de Deus, da grandeza de Deus, o que nós somos, irmãos? Não é um dinheirinho numa conta, não é um carro. Tem gente que compra um carro porque é um carro. A pessoa abre o vidro, é o orgulho em pessoa. Estica assim o bração e vai bem devagar para ver que está naquele carro, né? Não olha para o lado de jeito nenhum. É uma coisa assim terrível. Compra uma bolsa, a pessoa já para de falar com aquela pessoa, já com a outra, por causa daquela bolsa. E faz questão de dizer o preço da bolsa. Para humilhar alguém que com o valor daquela bolsa vive 6 meses, 1 ano, e a pessoa está falando por causa daquela bolsa.
A bolsa vai ficar para o anticristo. Ou então para a pessoa, se a pessoa não subir. Orgulho de quê, irmãos? O orgulho foi o que levou Satanás, Lucifer, a perder a glória que ele tinha diante de Deus. Nada de orgulho na nossa vida. Por causa de um batom, por causa de uma roupa, por causa de uma bolsa, por causa de um carro, por causa de um emprego. Isso aqui não estava nada do que eu... Posso todas as coisas naquele que me... Agora aqui está, irmãos, ele está revelando. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito a dar e a receber, senão vós somente. Olha aqui, Paulo, ele reconheceu, deixou numa carta, irmãos, o reconhecimento que a igreja estava indiferente, ninguém ofertou nada, mas ele reconheceu que aquela igreja se importou com ele. Ele não queria ser pesado a ninguém, ele trabalhava. E aí ele diz, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Ele estava dizendo assim, olha, eu não fico procurando dinheiro de vocês não. Eu quero que vocês cresçam, que vocês frutifiquem. Agora, vocês ofertando na vida do servo de Deus, vai aumentar o fruto na sua conta. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, está vendo? Epafrodito veio trazendo a oferta daquela igreja. O que da vossa parte me foi enviado. Agora aqui, irmãos, eu quero deixar bem claro isso, que é para os irmãos não serem contaminados por pessoas usurentas, miseráveis. Porque as pessoas que são aqui da igreja já há bastante tempo, sabem muito bem que aqui a gente não fica falando em dinheiro, pedindo dinheiro não. Os irmãos sabem disso, mas nós ensinamos sobre finanças. Mas um dia que aparece alguém aqui como um libertador financeiro, que faz um voto, que faz um desafio, porque Deus quer entregar chaves, isso não dá o direito a ninguém de criticar, de julgar, de amaldiçoar, de tocar na unção das pessoas. Isso não dá direito, porque existe a oferta de gratidão. O pastor Ben que esteve aqui, a irmã não está aqui hoje, mas Deus deu uma palavra para uma irmã aqui na igreja, através do pastor Ben, e falou assim, olha, você vai pedir para a pastora liberar uma palavra para o seu filho, Deus está mandando, e você vai botar uma oferta na mão do seu filho, porque ele vai receber uma palavra profética, e ele vai selar com a oferta lá no gasofilácio. E a irmã fez isso. No domingo seguinte, ela estava aqui com o esposo dela no culto, e nós oramos aqui, Deus começou a liberar palavras para aquela criança, e foi algo tremendo, eu não conhecia a história, e depois ela me falou assim, pastora, desde quando eu fiquei grávida, eu recebo essas palavras para esse meu filho. Orei com o menino, ungi o menino aqui junto com os pais, ele pegou o envelope que estava na mão e veio aqui e selou no altar. Agora, irmãos, olha, veja bem o que Paulo deixou escrito aqui. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade. Diga, cheiro de suavidade. E sacrifício agradável. Diga, sacrifício agradável. E aprazível a Deus. Olha aqui, irmãos. Vamos entender o que a Bíblia está dizendo. Aquela igreja fez uma coleta.
abundante, foi muito dinheiro e mandou para Paulo. Paulo recebeu e a Bíblia diz que ele ficou com muito. O que aconteceu? Quem foi que recebeu isso? Quem recebeu esse sacrifício? Quem se agradou desse sacrifício que Epafrodito levou e entregou na mão de Paulo? Isso é o que, irmãos? Oferta agradável a Deus. Aqui não está dizendo que foi agradável para Paulo, não, foi agradável a Deus. Foi uma oferta de sacrifício, de gratidão. E quem recebeu foi Deus. Isso aqui é louvor, irmãos. Aleluia! Aleluia! Então, muitas pessoas que não acreditam no que tem na Bíblia, não conhecem os princípios de semeadura, não conhecem os princípios de dar, e que são avarentas, usurentas, miseráveis, que não dá nada para ninguém. Irmãos, eu não tenho medo de falar, eu nunca falo, aliás, sobre isso, mas eu tenho semeado e muito na vida dos homens e mulheres de Deus, para a glória de Deus. Então não tenho preocupação de falar nessas coisas, porque não tem apego. Deus fala, dá, e eu vou e semeio meu esposo, a gente não tem problema. Agora, uma pessoa, quando ela tem problema nessa área, quando ela é mesquinha, quando ela é avarenta, quando ela não confia no poder de Deus, ela não confia que planta um carocinho de milho e depois vai produzir um pé com não sei quantas espigas que dá não sei quantos grãos de milho. Ela não acredita. Então ela pega e come o milho e não planta nada e também não vai colher nada. Porque a Bíblia diz que quem planta muito, colhe muito. Aleluia! E graças a Deus que aqui na Semear tem um povo que tem colhido. Para a glória de Deus, porque tem plantado. Agora quando você, irmãos, a Bíblia diz que a gente deve se afastar dos maus irmãos, viu? Quando é alguém, olha irmãos, gente fofoqueiro. Você chega na igreja, você começa a saber das coisas da vida dos outros, de notícia ruim, da vida de irmão, você repreende esse irmão, e se esse irmão continuar, você se afasta desse irmão. Pode se afastar. Pode se afastar. Porque está fora da palavra. Gente murmurador, contencioso, faccioso, que traz divisão, que só sabe falar mal da vida dos outros, que não vê qualidade na vida de ninguém. Jesus não é assim não, irmãos. Jesus não é assim não. Ele vê o que tem de bom em você e trabalha naquilo que tem bom na sua vida, na minha vida. A Bíblia diz, eu vou falar, já falei esse versículo aqui várias vezes, vou falar de novo. Quando nós nos ajuntamos, a Bíblia diz que um tem salmo, o outro tem o quê? Cânticos, línguas, ações de graças. A pessoa está bem, se encontra com um crente desconcertado da língua grande. Está entendendo? E aí, em vez de edificar, de sair bem, de sair cheio do Espírito Santo, falando em línguas, na bênção de Deus, a pessoa sai derrotada, se sentindo mal, destruída, porque deixou aquele irmão que está cheio de coisa ruim dentro vomitar em você. Pastor Jorge, ele tinha umas coisas assim interessantes que ele nos ensinava aqui e que marca a nossa vida. Eu sei que todas as pessoas que chegaram aqui a ouvir o pastor Jorge têm algo poderoso guardado. E o pastor Jorge uma vez falou assim, olha, a pessoa ora, a pessoa vai para tudo enquanto é reunião, vai para a vigília, sapateia a noite toda, faz sacrifício, faz jejum de Daniel, 40 dias, ora, e aí, quando é um belo dia, Neto, que despedida, hein? Ainda bem que você veio. Glória a Jesus, eu achei bom quando eu vi a família ali. A pessoa está ali na bênção, aí chega um irmão, cheio de coisa,
deu a indigestão e a pessoa chega em você, você está limpinho, cheiroso, abençoado. Aí aquele irmão começa lá, ó. Não vou fazer não. Não vou fazer não. Aí sai com aquela roupa cheia. Está entendendo, irmãos? Mas aqui não tem ninguém assim, amém? Amém? Glória a Deus. Porque os irmãos são uma bênção. Mas Paulo disse, eu não deixo de vos ensinar as mesmas coisas. Então, para ficar bem lembrado, para que você não tenha, nem eu, nem você, tenhamos que ouvir delicadamente. Já pensou, pastor Edith? Você chega para mim e fala assim, pastora Ana, reconheça a unção na sua vida, a senhora é uma mulher de Deus. Mas isso que a senhora está falando, eu não quero ouvir. Olha que vergonha, pastor Edilson. Imagina, vou falar de mim, né? Não quero ouvir, a senhora não está me edificando, está me trazendo tristeza, e os meus ouvidos são ungidos, e a vida dessa pessoa não me diz respeito. E Jesus confia em mim, olha aí. Já pensou? Aí pega o óleo ungido e vai passando no rosto amadeirado. Perfume, irmãos. Perfume amadeirado. Glória. Irmãos, a gente está falando aqui, são coisas fortes, mas são remédios bons para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento. Tem muitas pessoas aqui, irmãos, que eu conheço, que estão vivendo momentos de grandes vitórias, de grande crescimento e de manifestação de promessas de Deus, porque se posicionaram em Deus, porque ouviram a voz profética e acreditaram. E, irmãos, a nossa atitude em relação à santidade atinge os nossos filhos. A bênção, a vida de bênção minha e sua vai atingir os nossos filhos. Agora a maldição também. Aleluia. Eu já sei que eu tenho que acabar. Por que Paulo, então, desejou enviar Epafrodito com essa carta, né? Havia um desejo tríplice de Paulo. Em primeiro lugar, ele queria satisfazer o próprio interesse de Epafrodito. Por quê? Os irmãos estavam preocupados com Epafrodito. O que aconteceu, irmãos, quando eu falei sobre o sacrifício? Agora aqui vem o ponto. Nós já lemos, mas eu vou ler novamente. Veja bem. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Epafrodito, ele fez uma longa jornada, uma longa viagem, mas ele adoeceu. Só que essa doença, ele quase morreu. Crente adoece? Crente passa luta, irmãos. Aqui diz, olha, e de fato esteve doente quase à morte. Será que Paulo não orou por ele? Paulo, vendo essa dificuldade de Epafrodito e a preocupação da igreja que ficou lá, a notícia chegou. Quem sabe alguém estava voltando, enquanto ele estava se dirigindo até Roma para se encontrar com Paulo. Encontrou com ele doente, chegou em Filipos e disse, olha, Epafrodito está à morte. Pode começar a preparar o caixão, porque ele está... E Paulo, então, teve o desejo de aliviar, né, a preocupação daqueles irmãos e resolveu, então, enviar Epafrodito. Ele queria dar alegria àqueles irmãos,
ao mesmo tempo ele alegrava o próprio irmão. E ele queria agradecer aos irmãos, através de Epafrodito, aquela oferta que foi enviada. Paulo resolveu mandar este homem, que era uma pessoa desconhecida, que vivia no anonimato, mas ele deixou ressaltado e deixou elogios para essa pessoa, porque ele foi um servo fiel, alguém que sacrificou a sua própria vida. E aí ele nos ensina essas qualidades que Deus espera de cada um de nós. Em primeiro lugar, nós precisamos ter amor pelas pessoas. Versículos 25 e 26. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. Epafrodito amava aqueles irmãos. Então, ele foi alguém digno de ser elogiado por Paulo. Ele foi elogiado porque ele não tinha medo de arriscar a sua vida pela obra de Deus. Tem gente que diz assim, não vou participar disso não, que eu não vou entrar em batalha. Eu não quero saber desse negócio não. O diabo fica lá, não vou mexer com ele não, e eu vou... Epafrodito não, irmãos, ele arriscou a sua própria vida. Ele foi um trabalhador incansável de Paulo e disponível para sacrificar-se, mesmo estando doente. Agora, para concluir, Paulo deixou algo aqui tremendo para as nossas vidas. Eu quero que você se coloque de pé para ouvir isso, para que essa palavra venha motivar você a continuar trabalhando, a continuar se sacrificando, a continuar investindo, a continuar servindo ao Senhor, a continuar se doando. Amém? A continuar orando pelas pessoas, evangelizando, falando de Jesus. Amém? Além dele ter recebido o mais longo elogio no Novo Testamento, Paulo disse: por isso vos enviei mais depressa. Ele podia ter ficado um tempo lá com Paulo, mas Paulo disse: eu vou enviar logo, para que vendo outra vez vocês se alegrem e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra. Aleluia! Irmãos, não tem outro resultado para a nossa vida senão a honra. Nós devemos sim honrar aqueles que sacrificam as suas vidas pela palavra de Deus. Ele foi um homem considerado, mesmo no anonimato, considerado digno de ser honrado pela igreja, pelo seu sacrifício, pela sua entrega. 1 Tessalonicenses 5, capítulos 12 e 13, versículos 12 e 13. Ora, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa das suas obras. Isso é uma ordem do Senhor para as nossas vidas. Vamos ter em estima aqueles que se preocupam com as nossas vidas, aqueles que oram. Valorize as pessoas que têm orado, que têm pago um preço, que têm pegado junto com você. 1 Timóteo 5, 17 e 19. Os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Porque diz a Escritura: não atarás a boca ao boi quando debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. Não aceites acusação contra um ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. Irmãos, não se junte com pessoas que tocam na unção de outras pessoas, se você não tem testemunha. Não queira saber. Esse aí é um caminho tortuoso e que tem um resultado. Assim como tem resultado na vida daquele que é fiel, como nós vimos aqui, Paulo dizendo: olha, vocês recebam com toda alegria e tende esse homem em honra. Porque ele não
levou em conta a sua doença, mas ele fez o que tinha que ser feito. Agora o Espírito Santo me pergunta e pergunta para você nessa noite: você está disposto a sacrificar a sua vida em favor do reino? Você se preocupa com o problema dos outros ou você está preocupado só com sua vida e pronto? Você representa bem a igreja que você congrega? As pessoas querem conhecer a Semear pelo seu testemunho, pelo meu testemunho. Uma vez um pastor pregou aqui e veio um visitante. Eu não conhecia muito bem esse pastor, tinha uma indicação, mas eu não sabia de algumas coisas. E tinha uns visitantes aqui, e esses visitantes conheciam a bênção. Aí os visitantes chegaram numa irmã da igreja e falaram assim: olha, pelo seu testemunho eu fui lá na igreja. Mas aquele pastor é de lá? Porque eu sei quem é aquele pastor. E se ele for de lá, eu não vou para lá. Então eu estou falando da minha pessoa, estou falando do pastor em primeiro lugar. Quando eu faço essa pergunta: será que as pessoas podem vir para cá por causa do nosso testemunho? É vitória, irmãos. Diga sim, pode, claro, tem vindo, para a glória de Deus. Não fica triste não, porque a resposta é positiva, queridos. Como pastores, nós temos testificado isso. Nós temos testificado isso. Isso é uma grande alegria para o nosso coração. De muitos irmãos aqui, nós temos realmente uma alegria de poder testificar. Sabe por quê, irmãos? Não é por nada não. É por causa disso aqui, ó, que muda. Aleluia. Levante uma das suas mãos. Vamos agradecer ao Senhor. Irmãos, eu confesso que quando Deus me acordou na madrugada e falou assim: vai ler sobre Epafrodito, que eu fui procurar. E li esse texto aqui, que é o único lugar que fala. Eu falei: Jesus, como é que eu vou tirar uma mensagem daqui? Mas Deus trouxe essa mensagem para o meu coração. Me ensinou muito, me trouxe mais responsabilidade. Eu saio daqui hoje com uma responsabilidade maior diante do Senhor e diante dos irmãos. E eu espero no Senhor que essa palavra tenha edificado a sua vida. E assim como essa carta foi uma carta de motivação para aquela igreja, uma carta de agradecimento a Deus pela vida daqueles irmãos, eu também quero usar esse texto para agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pessoas que têm sido cooperadoras, que têm pego junto, que têm se oferecido. Pastor, o que a senhora precisar, pastor Carlos, tem sido uma bênção. Então, eu posso dizer que essa palavra aqui hoje é verdade para semear. Amém? E para